Muito bom dia, pessoal. Eu sou a Marina, do grupo de podcast Primeiro Andar. E hoje eu tô aqui com meu outro entrevistador, o Guilherme. Bom dia, eu sou o Guilherme. O Primeiro Andar é um projeto de disciplina de Nova Naça do Colégio Nacional de Uberlândia que tem o objetivo de divulgar e expor projetos de jovens artistas e criadores mirins que buscam expor seus projetos e processos criativos para o mundo. Hoje a gente tá aqui com outro participante do nosso trabalho, que hoje, pro nosso segundo episódio piloto, ele vai estar sendo entrevistado, que é o Yuri. Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, eu não sei. Meu nome é Yuri e eu sou um escritor. Bonito, frase bonita. Então, para começar aqui, a gente queria começar com algumas perguntas, como, por exemplo, que tipo de texto você escreve? Que você gosta de escrever, né? Eu tenho o costume de escrever contos e poemas, na maioria das vezes. É uma das coisas, são coisas que eu gosto muito de escrever. Desde quando você escreve? Tem alguma data assim? Eu consideraria a data que eu comecei a escrever mesmo sendo para perto do começo da pandemia. Que antes eu não lembro de ter escrito nenhum texto que eu gostasse ou que eu achasse que tipo, era legal. Aí eu comecei a escrever mais quando a pandemia bateu e eu fui continuando. Você começou a gostar dos seus textos e realmente ver que talvez podia ter um futuro nisso? Porque antes eu não sabia que eu gostava de escrever, basicamente. Eu sempre tive um gosto por falar das coisas. Mas eu não sabia que isso podia, ser transmitido pela escrita de um jeito quase tão bom. Você acha mais fácil falar ou escrever? Eu acho que depende. Depende da situação. Quando você está escrevendo um texto, você tem muito mais liberdade, basicamente, do que quando você está falando. Porque quando você está escrevendo, você tem sempre a opção de trocar alguma coisa. Você pode fazer uma pausa grande no tempo que você está pensando, basicamente, no que você vai querer falar, e só esperar. E não tem a pressão de você continuar falando, basicamente. Eu imagino que quando escreve assim, você tem mais tempo pra pensar e colocar seus pensamentos no lugar do que quando você tá falando. Faz sentido. Você falou que começou no começo da pandemia. O que você acha que mudou pra você começar a gostar dos seus textos? Ou você só teve mais empenho, assim? Eu sinto que uma das coisas que meio que me influenciou pra isso foi a ideia de começar a participar de grupos de RPG. No sentido de grupos de RPG por texto. Porque quando a pandemia bateu, eu não tinha tanta oportunidade de interagir com pessoas na vida real. Porque a maior parte do tempo eu tava preso em casa sem fazer nada. Sim, todo mundo, graças a Deus. Então eu comecei a entrar em comunidades que, basicamente simulavam esse tipo de interação. E eu fui começando a criar personagens, a inventar histórias em conjunto com outras pessoas. E isso me fez perceber que eu gostava de fazer isso. Novo King do Discord. Vai, volta. Nossa senhora, não. Calma, eu tenho uma curiosidade. Quando você vai jogar RPG, é um mestre, assim, que escreve a história e tudo? Depende do tipo de RPG que você tá jogando. É que eu não sei de tipo de RPG. Só sei RPG. No RPG de mesa, então quando você tá jogando com várias pessoas numa mesa na vida real, basicamente, você tem sim um mestre. Que é a pessoa que, coordena a história. Que prepara tudo. Isso. Mas no RPG por texto, que é o que eu fazia, não tinha uma pessoa que participava. Era um monte de gente contando uma história junta. Interessante. Mas não ficava bagunçado, não? Era bem bagunçado. Tá certo. No grupo que eu participava, era um canal só pra todo mundo. Então eram umas 10 pessoas o tempo inteiro mandando mensagem e você tinha que decidir
qual momento, basicamente, você tava e com quem que você tava interagindo. Porque era todo mundo interagindo o tempo inteiro. Nossa senhora. Eu sei que você escreve em português e em inglês. Qual que você acha que você escreve melhor, que você mais gosta? Eu prefiro escrever em inglês, porque eu sinto que o inglês tem uma capacidade muito bonita com as palavras. Porque eu basicamente cresci aprendendo inglês sozinho e tem umas palavras em inglês que, tipo, eu acho muito difícil de replicar em português. Qual, por exemplo? Tipo, deixa eu pensar. Porque eu sei que tem, tipo, sei lá. Eu vou ser muito sincero que eu vejo isso de outra maneira. Tipo, em português eu sinto que tem mais palavra pra descrever situações do que em inglês. Por exemplo, saudade, que não existe essa palavra aí em inglês. Só Eu sentir teria saudade. que procurar em algum dos textos que eu escrevi. Mas, tipo, eu sinto que eu consigo me expressar melhor em inglês do que em português. Faz Porque eu tô tão acostumado em escrever em inglês, porque, tipo, essas comunidades que eu participava, que eu tava falando, eram pessoas que tudo escreviam em inglês. Eu não conseguia entrar num grupo brasileiro. Então, foi basicamente o jeito que eu cresci escrevendo os textos em inglês. Faz sentido, faz muito sentido. Tá, então a gente vai expor mais algumas perguntas, como por exemplo, de onde vem a sua inspiração? Você tem alguma inspiração específica ou você tipo só escreve por si mesmo assim? Eu acho que dá pra responder essa pergunta, na verdade, lendo um dos textos que eu escrevi, tipo, faz pouquinho tempo. Vai em frente, pode ficar à vontade. O nome desse texto aqui é Caro Gregório. Ele é um poema inspirado nos... Eu vou ler ele primeiro e depois eu explico. Na madrugada acorda o girassol, depois da sombra e antes do dia, no tempo que antecede a alegria, na luz mais fraca que de um farol. Pois na brisa, no tempo de prol, no silêncio, ali só pra quem ouvia, no pequeno, que existe sem malícia, no farfalhar, acorda o girassol. Dura muito, muito mais no pensamento, pois é a luz que treme o nosso lençol, que abraça e acolhe o nosso tempo. A beleza vivida é o anzol, que traz à luz o grande infinito, pois, por mais um dia, nasce o sol. Caralho! Que? Nossa, como é que eu vou falar que eu gostei sem falar palavrão? Eu não sei, mas... Muito bom. Uma frase que eu falei muito foda. Muito bom, Mas de você verdade. falou agora, né? Não, mas aí você vai cortar, você vai Eu botar o... Ai, nossa senhora. Esse poema, ele é inspirado em um dos poemas do Gregório de Mato. Eu acho que esse é o nome dele. É? Gregório de Matos. De Matos. Que a gente tá aprendendo sobre ele na aula de literatura. E eu vi um dos poemas dele que não tem nome, mas é sobre, basicamente, a frivolidade do tempo. Que é frivolidade? A única constância do universo é a mudança e que não vale nada fazer nada porque nada importa. É basicamente sobre isso que ele escreve. Isso é um pensamento triste demais. O brasileiro. Sim. Nossa, O mas... Tristeza. texto que eu escrevi era tentando dar uma volta no que ele falava e falar o contrário. Que eu não vou explicar o significado, mas é legal de interpretar. Com certeza. Eu gostei bastante, de verdade. Você pensa em publicar os seus livros ou você já publica assim? Eu já tentei colocar alguns dos meus textos no Wattpad, só que eu não consegui direito. Eu publiquei 2 dos meus textos lá e esqueci de publicar mais. Porque eu não tenho o costume de... Eu tenho dificuldade de lembrar das coisas, é isso. E eu sinto que é um pouco de pressão ter que ficar publicando os textos o tempo inteiro. Mas... Mas você posta se você quer, ué. Mas ao mesmo tempo, eu acho que seria interessante sim publicar meus textos. Eu tenho, na verdade, um documento
que chama 2 por Hora. É inspirado num livro que meu pai escreveu, que são só textos que eu escrevi. Então eu acho que tá com 20 páginas agora, que são contos curtinhos que eu escrevi quando eu fiquei com vontade. Mas eu sinto que se você fosse postar, eu não sei se o Wattpad seria o lugar mais recomendado, que eu sinto. O público lá é complicado. Eu digo isso. É isso que eu tô tentando dizer. O público, eu não sei se tem outro lugar pra colocar esse trem? eu sei que muita gente posta no Twitter. Lá eu sei que tem muita roda de escrita no Twitter. Eu não sei se é o que você quer fazer, né? Um dos problemas que eu tenho, na verdade, é realmente não saber onde é que eu publico os meus textos. Publica no primeiro andar. The best podcast ever. Porque, tipo, não parece que existem tantas plataformas focadas só em publicar textos. Sim, assim, o Wattpad, mas... O Wattpad é mais pra fanfic. E não, ainda textos, porém mais complicados. Porém mais complicados. Talvez não o seu estilo, eu diria. O único lugar que eu consigo pensar é realmente Twitter. Também dá pra você criar uma conta no Instagram e postar, tipo... Tem aqueles... Tem Reddit, mas aí eu não sei. Ai, nossa senhora. Isso aí eu não É sei se mundo. Isso daí eu não sei se é pior ou melhor. É difícil saber, viu? Eita. É complicado. só lugar obscuro pra postar texto. O que é Então isso? aqui, deepweb.net. Eu acho que esse dá, hein? Esse aqui é o mais confiável de todos. Eu acho que eu vou dar uma olhada depois. Não, é ótimo. Mas, uma maneira muito interessante que você já pratica ela, de mostrar os seus textos, realmente, é mostrar pro nosso professor de literatura, o Oliveira, que... We love you, Oliveira. Que ele comenta em classe sobre, eu acho bem legal, são momentos que todo mundo presta atenção, porque é o professor que tá falando, e realmente vai... Não, eu falo que, tipo, não sei, não é um palco aberto que nem todo mundo tá interessado, sabe? É mais um bagulho, mais, tipo, dá mais relevância pros textos. Quando o Oliveira fala que não é do Yuri, os pessoal prestam mais atenção, porque ele acha que é importante pra aula. Na verdade, eu acho que ele vai me fazer ler esse texto. Esse poema que eu escrevi em sala também. Porque é bom demais. Todo texto que eu mando pra ele lê em sala ou manda eu ler em sala. Se ele falar que vai fazer uma atividade a partir do seu texto, ó, todo mundo presta atenção. Eita. Fala pra ele fazer isso. De análise. Dá pra fazer. Ele vai achar legal. Ou não também. Finge que é do Gregório, mas na verdade não é. Seu codinome vai ser Gregório agora, vai dar certo. Acabou. Nossa, resolvemos tudo no mundo, acabou. Tudo no mundo. Ué. Oxi. Tudo no mundo. Você escreve por hobby ou por busca profissional? Tipo, eu gosto de escrever por gostar mesmo. Tipo, eu sinto que criar histórias é uma coisa que eu tenho um pouco de facilidade pra fazer e, ao mesmo tempo, é um negócio divertido. Porque você entra basicamente num flow, onde você começa a escrever, e você meio que esquece o que tá acontecendo em volta porque você tá tão preso no texto que você tá escrevendo. Você escreve só conto ou coisa mais longa? É uma boa pergunta. Eu, na verdade, tenho 2 textos que eu chamaria eles de textos tipo, mais longos mesmo. 3, na verdade. Só que nenhum dos 3 está terminado. Que são Little Bloody Riding Hood. Eita, esse é velho. Esse aqui é uma história de terror macabra. Basicamente reinventando a história de Chapeuzinho Vermelho. Tipo, colocando um pouquinho mais de realismo na história e deixando só ela um pouco assustadora, basicamente. Tem O Dia que o Sol Caiu. Eu acho que esse é o nome. Você acha? Também... Eu tenho certeza. Ué.
É porque, tipo, faz tempo que eu não olho pra ele, na verdade, tipo, no documento. Mas esse aqui é sobre um evento que acontece no mundo, basicamente, onde o sol um dia só não nasce. Aí começa um caos e a história segue um cara chamado... agora eu não vou lembrar o nome dele. Mas é inspirado naquele livro que é... Aquele livro. Putz, eu tô esquecendo tudo. Acho que você já falou desse negócio aí. Que você não tinha Que só terminado caiu? também. Acho que você falou com a Oliveira, alguém, sei lá. Não, é A Queda do Sol, o texto. E o último. Que, na verdade, é um dos textos que eu mais gostei de escrever. E, na verdade, eu fico meio triste que, tipo, eu não tô conseguindo continuar escrevendo ele. Mas o nome desse texto é Cessa. Cessa? Por que Cessa? Que é um texto em inglês que eu tô escrevendo, que é sobre um personagem não binário em um mundo fantástico, onde basicamente o personagem vive numa cidade, tipo, perfeita, basicamente. Nada de ruim acontece na cidade e não tem nada de perigoso pra fazer na cidade. Só que o personagem... Eu não sei se personagem eu teria que colocar no gênero neutro também, porque aí seria e-personagem. Mas a e-personagem, Cessa, gosta muito de coisas perigosas. Só que nunca teve a oportunidade de experienciar isso. Então, o objetivo da história é basicamente que ele saia da bolha, que é literalmente uma bolha, da cidade e vai explorar um mundo fantástico. Tipo, não por nenhum motivo além de que, tipo, eu quero fazer uma coisa perigosa. Por que você acha que você não terminou? Eu tenho o costume de não terminar os textos que eu escrevo. Mas, tipo, onde você parou? Você não consegue mais continuar? Eu consigo... Tipo, se eu botar minha cabeça pra terminar esse negócio, eu aposto que eu consigo continuar. É preguiça. É basicamente preguiça. Não, tá certo. Mas o problema é que eu falei antes desse negócio do flow, de você começar a escrever, Podcast? e tipo, você ficar preso no negócio, é que quando você para de escrever, depois de um tempo você, tipo, quando você vai voltar, você não tem essa mesma energia. Tá certo. Então, você sente que, tipo, você perde a vontade de escrever. Só que você só precisa continuar escrevendo. Só que a parte mais difícil é começar. Imagino que o que acontece quando você tem, assim, tipo, bloqueio criativo e tal? Você só escreve pra passar? Assim? Eu, tipo, tenho dificuldade de identificar quando que eu tô tendo um bloqueio criativo. Porque fica meio preso entre ou eu não tô com criatividade ou eu não quero escrever. E é meio, tipo, tá numa correlação aí. Porque eu sinto que tem algumas estratégias pra você desbloquear a cabeça, basicamente. Mas eu não consigo fazer, eu não tenho tanta facilidade em fazer. Faz sentido. Os textos de 2 por hora que eu escrevo lá, na verdade eles têm a característica de ser basicamente o que você falou, de eu começar a escrever só pra desbloquear a cabeça. Que tem alguns textos lá que eu basicamente desligo o meu cérebro, eu paro de pensar em qualquer coisa e, tipo, começo a escrever. E saem umas coisas muito esquisitas. Mas é o jeito que eu consigo de, tipo, liberar pra eu conseguir escrever alguma outra coisa. Faz sentido. Você sabe quantos textos você já escreveu? Só nos textos que tem no documento de 2 por hora, deixa eu contar aqui. Nossa senhora. São 18 textos, mas eu acho que só 10 devem estar terminados. Então tem 8 que não estão realmente terminados. Você não gosta de terminar mesmo, hein? Eu realmente tenho muita dificuldade com isso. Mas de fora, eu tenho um documento que eu coloco todos os meus textos lá, deve ter, tipo, no total mais de 30 textos. Nossa senhora. A maioria não terminado, mas...
Yuri, o que você diria para pessoas que querem ser escritoras, mas não sabem começar, mas têm interesse de começar? Eu acho que uma das dicas que me ajudou muito, uma das coisas que me ajudou, duas das coisas, vou falar duas, que me ajudaram muito, foi entrar numa dessas comunidades de RPG, porque eu sinto que tem bastante... Tipo, as pessoas têm um pouco de medo, porque tem muita chance de você achar alguém esquisito lá dentro. Ah, com certeza. Mas é menos, tipo, você não entrar ou não, tipo, interagir com as pessoas e mais saber como que você interage. Quê? Como assim? Tipo, porque se você... Deixa eu ver como é que eu falo isso. Você vai encontrar gente, entre aspas, esquisita em todo lugar. Com certeza. E, tipo, se você ficar com medo de fazer as coisas só por causa que você tem medo de alguma coisa... Não, gente, que difícil de falar. Parece o PV no último. Esquece essa parte. Mais porque experiência eu não você tem, mais experiência você tem. tenho... Yuri, quanto mais medo você tem, mais medo você vai ter. Corta essa parte porque eu não tenho um pensamento formulado sobre isso. Esquece que eu Não dá falei. nada, não. É assim que é bom deixar. Então, galera, se você tem medo... Peraí, Yuri, Não você meda. encontrou alguém que chamava King no Discord? Já encontrou Não. alguém assim? Ai, Ainda acredito. bem. Isso é bom, então. Mas a outra dica que eu ia dar é assistir vídeos no YouTube falando sobre partes da escrita. Falando sobre histórias, contando histórias, falando sobre como você escreve um tipo de personagem. Ou como que foi escrito um personagem. Porque aí você consegue, tipo, meio que absorver o que a pessoa tá te falando e ao mesmo tempo te dá uma vontade de escrever. Ah, tipo, você fala, vê alguém escrevendo um personagem, dá vontade de você escrever, tipo, seu próprio? Uhum. Faz sentido isso. Um canal que eu posso recomendar, que é mais sobre ler histórias do que, tipo... ele faz basicamente tudo. Ele lê as histórias e ele também, tipo, pega aspectos específicos da história e descreve eles. E vai explicando eles, basicamente. Chama Overly Sarcastic Productions. Ou produções extremamente sarcásticas, basicamente. Os não bilíngues aí, né, galera? É pros bilíngues. Eita. Mas é um canal muito bom que, tipo, não tem esse negócio de ser uma coisa profissional ou só pra falar daquilo. É uma coisa engraçada que lê histórias famosas, tipo, conta histórias como a Divina Comédia, conta Sherlock Holmes, lê Drácula, só que na forma de animatic. Então são animações curtas, não curtas, são animações tipo de frames contando a história. Tem legenda? É muito bom de ouvir, Tem legenda? porque te você dá acha? vontade de escrever alguma coisa tipo aquilo. O quê? Tem legenda, você acha? Pra quem quiser escutar, ver o vídeo, no caso. Eu acho que se colocar com legendas, tipo, traduzidas automaticamente pro português, já pega a legenda que tá em inglês, porque eu sei que tem legenda em inglês nos vídeos, e já traduz pro português. Ah, Então o vídeo eu inglês acho que tem com bagulho legenda, em se inglês? você colocar a legenda traduzir automaticamente, tá certo. Ah, bom demais, então. Aí o vídeo em inglês tem só coisa em inglês, né? Porque daí... aí dificulta o resto do povo que quer. É só a pessoa copiar tudo e levar tudo pro Google Tradutor. Uhum. E aí acabou. Eu acho que dá certo já. Ó, outra pergunta. Você busca ser famoso? Tipo, eu tenho interesse em várias áreas diferentes, tipo, artísticas. Eu gosto de fazer arte digital, em pixel art. Eu gosto de escrever. Eu gosto de fazer coisas relacionadas à filosofia. Jogar E xadrez. sempre tive interesse em Aí, arte, produzir jogar conteúdo. Filosofia tá um pouquinho fora da arte, mas eu acho que ainda encaixa. Ah, eu acho que encaixa sim. Eu sempre tive o interesse de produzir conteúdo. E eu acho que seria interessante se, tipo,
se talvez eu começasse um canal no YouTube ou eu começasse a publicar meus textos por alguns outros jeitos, se mais gente tivesse interesse. Então eu acho que tecnicamente sim, eu tenho vontade de ser famoso. Quanto famoso? 1 bilhão de seguidores. 8 milhões. Famoso o suficiente. Mas tem só 7 milhões de pessoas no mundo, mano. Ai, meu erro, desculpa. Eu quero 9 bilhões de pessoas me ouvindo. Meu Deus, aí vai complicar todo mundo, né? Isso tá certo, tá certo. Yuri, de onde vem sua inspiração para produzir seus textos? Uma parte vem, tipo, das coisas que eu escuto falarem sobre escrita. Tem uma grande parte disso que é ou nos vídeos do YouTube que eu assisto, ou basicamente nas aulas de literatura, na escola, que eu sempre escuto alguém falar, tipo, não dá pra fazer isso. Ou tipo, esse texto é pra ser escrito desse jeito aqui, então faz assim que vai dar certo. Aí sempre, toda vez que eu escuto isso, eu fico com vontade de fazer o contrário. E nisso eu sinto a inspiração pra começar a escrever. Por exemplo, a gente sabe. eu tenho um texto narrativo que não tem personagem. Aquele lá. Sim. Sim, Você falou que ia tentar escrever um texto sem cada um dos elementos lá do literatura que o Oliveira um dia falou. sim. Porque o professor de literatura estava explicando, o Oliveira, ele explicou que não pode ter um texto narrativo sem personagem, sem tempo, sem espaço, sem foco narrativo e sem um último que eu nunca lembro. E ouvindo isso, eu fiquei com muita vontade de escrever 5 textos sem cada um desses aspectos. E eu escrevi um texto sem personagem, um texto narrativo sem personagem, e eu escrevi, 80% de um texto sem tempo. Só que ainda eu perdi, o interesse nisso. Mas como que você escreveria um texto sem tempo, eu só nunca comentado tempo? Ou... Quando eu tava pensando nisso, eu pensei em vários jeitos que dava pra fazer. Dava pra eu escrever tudo no presente perfeito, basicamente. Nunca usar os verbos, usar os verbos sempre no presente. Não usar verbos. Realmente, é um jeito. Mas o que eu decidi fazer foi pegar um instante, um momento no tempo, e escrever uma história sem ir antes e sem ir na frente, só isso. É um momento no tempo que o tempo tá parado ali. Mas não seria o presente o tempo, então? Sim. Então tem tempo. Mas, eu interpretei que falar que não tem tempo seria... não dá pra escrever sem avançar a história, basicamente. Não dá pra escrever um texto narrativo sem ter... sem avançar. Sem passar o tempo. Sem ter um tempo ativo, isso. Mas aí não seria um texto expositivo? Você só fala. Eu acho que beira a isso. Mas, eu teria que mostrar e... ter vocês lerem, mostrar o texto pra vocês verem se é mesmo um texto positivo ou um texto narrativo. Narre o quê? A ideia que eu tive foi fazer basicamente uma cena de crime. Uma história que se passa, um texto que se passa numa cena de crime, só que o texto ele nunca vai pro que aconteceu antes nem pro que aconteceu depois. É só o que tá na cena agora. E a história se discorre com a pessoa que tá lendo consegue interpretar das coisas que existem ali no momento. Eita. Você começou esse e terminou? Você começou? Eu já comecei esse texto, mas eu nunca terminei ele. Guilherme, tá certo. Tu não tem tempo, então, né? Tempo é relativo. Meu Deus. Tá. Você tem alguma dificuldade que você encontra enquanto você escreve? Além de não terminar, não tem... acabar a criatividade. Uma das dificuldades que eu tenho é que, além dessas, que tá conectado, na verdade, com a dificuldade de terminar
o texto, de continuar o texto, é começar o texto. Tipo, quando eu tenho uma ideia e eu abro um documento, eu fico com vontade e eu penso, tipo, como é que eu começo a escrever isso? O que eu coloco aqui? Aí, tipo, eu escrevo um parágrafo com toda a criatividade que eu tenho e acaba a criatividade, eu não sei o que eu escrevo. E, tipo, isso basicamente gera um ciclo onde eu escrevo um parágrafo incrível, magnífico, uma coisa linda, e não consigo escrever mais nada. Porque eu já gastei tudo que eu queria escrever num parágrafo só. Mas aí, se você tentasse, tipo, misturar os seus textos? Ah, não sei se faria sentido. Cansado. Não, eu entendi o que você quer falar. Misturar os textos, não sei. Eu tento fazer isso, eu já pensei em fazer isso, em, tipo, pensar em várias histórias diferentes e ir escrevendo elas separadamente, só que depois tentar encaixá-las juntas. Porque, tipo, eu posso escrever várias coisas curtas que no final se conectam. Sim, é isso que eu tinha pensado. Você tem alguma dica para jovens iniciantes escritores? Iniciantes escritores que querem começar a escrever? Tipo, para escrever o texto. Alguma dica para você argumentar, sei lá, narrar o treco? Tem várias coisas que eu sinto que você pode fazer pra começar. Eu não sou a melhor pessoa pra fazer para falar isso, mas eu acho que tem 3 coisas que você pode fazer. A primeira, você pode começar a escrever sem, tipo, você começa a escrever, mas não pensando que a parte que você tá escrevendo vai ficar no texto final. Então você só começa a escrever qualquer coisa que você conseguir pensar pra você começar. E, tipo, não precisa ser um negócio lindo, não precisa ser um negócio importante, porque mais pra frente você tá pensando, eu vou tirar isso aqui não importa. Porque, tipo, a parte principal do seu texto não é o começo. Você precisa terminar, escrever um monte pra você conseguir, tipo, ter esse texto completo. Então, se o começo não ficar muito bom, você pode sempre mudar ele mais pra frente. Faz sentido. As outras 2 sugestões que eu tenho. Pra começar a escrever, tipo, em geral, só acha uma coisa que você sabe. Tipo, pra mim, uma das coisas que eu sei e eu gosto de falar sobre é filosofia. Então, eu começo a pensar em, tipo, como que eu posso fazer essa lógica que eu tô na cabeça, esse sentido que eu tô pensando e transformar isso numa história. E eu tenho alguns textos que eu faço isso, que eu só pego uma ideia, uma filosofia específica, que pode ser tente tudo, tipo, basicamente, tipo, vale mais a pena tentar e não conseguir do que não tentar, porque você erra todos os gols que você não chuta, basicamente. E entre outros. E você só começa a escrever sobre essa coisa que você gosta. E você, tipo, começa a jogar ideias, tipo, pequenas de história ali no meio. Você pode fazer a maior parte do seu texto ser só você falando sobre uma coisa que você gosta. E você coloca partes pequenininhas que sejam a história. Faz sentido. Foi bom demais. E a última sugestão, tipo... Realmente eu acho que... O quê? Do que você tá vendo? Você não soprou no microfone, amigo. O quê? Você soprou o microfone? Não. Deve ter sido o meu cabelo que passou no microfone. É que pareceu que alguma coisa estourou. Você tava falando tão sério que até deu uma Quebrou. quebrada. E aí? Ai, perdão. Ai, meu Deus. Ai, calma. Se acalma, Guilherme. Se acalma. Continua. Ai, eu vou morrer. Continua, Yuri. Eu acho que uma dica que serve pra tudo, que, tipo, não é exatamente uma coisa que é fácil de você fazer. É fácil de você falar, mas não é uma coisa fácil de fazer. Que é, tipo, só começa. Se você ficar se remoendo sobre, tipo, como é que você vai fazer isso, como é que você vai fazer isso o tempo inteiro e você não começar a escrever, então você nunca vai chegar em lugar nenhum.
É melhor você escrever um texto que você acha que é mais ou menos do que você ficar só na cabeça com o texto perfeito. Isso daí é no mesmo pique que o PV comentou. Comece. De quanto mais experiência. É bom ter experiência. Como é que Quanto mais experiência você tiver. mais experiência você vai ter? Genial. E ele tá errado. Não dá nem pra falar que tá errado. É isso. Quanto mais experiência você tiver, mais experiência você vai ter. Então. É bom você começar, né? Começa. Eu quero que não tá errado. Mas a frase é boa demais pra não comentar sobre. Enfim. Acabou com tudo. Ai, como... Quanto mais experiência... Não sei nem do que você tá rindo. Quanto mais experiência você tiver... Mais experiência você vai ter. Eu acho que sou o maior filósofo do mundo, PV Cunha. Eu acho que a gente pode colocar na descrição do podcast, porque é literalmente o que a gente quer. É isso. Um negócio legal de perguntar é sobre literatura. Você gosta de ler? Não. Não gosto. Eu só gosto de escrever eu e acho odeio ler. que eu tenho esse negócio que, tipo, eu gosto de criar, mas eu tenho dificuldade de, tipo, experienciar, basicamente. Então você Eu não lê? gosto muito de escrever, mas eu não tenho tanto costume de ler. Porque eu sinto que, pra você ler, você precisa, muitas das vezes, fazer um esforço meio contínuo. Então, tipo, pra pelo menos um livro longo, você precisa ficar focado por muito tempo no livro, na coisa que você tá lendo, e é meio cansativo de vez em quando. Eu sinto que essa é uma das partes, na verdade, que eu tenho que melhorar um pouquinho pra eu ser um escritor melhor, que é tentar descobrir como que eu posso conseguir ler mais textos. Eu acho que lendo você acaba aprendendo também sobre escrita. Eu faço isso, só que com vídeos, que eu sinto que são um tipo de conteúdo que eu absorvo mais fácil. TikToker, não sei. Esse canal que eu falei, o Overly Sarcastic Productions, ele é basicamente ler livros, só que numa versão audiovisual, que é um tipo de conteúdo que eu consigo absorver com muita facilidade. Então, tipo, eu uso desses meios pra conseguir a minha leitura, basicamente. Tá certo. Tem um canal muito bom, Guilherme, você vai ter que me ajudar a lembrar o nome. É o Oi, meu amigo livro. Oi, meu livro. Do Rafael. Oi, meu livro. Meu livro. Oi, meu livro. Esse é The bom, best não, canal. esse é bom. Eu nem gosto de Rafinha. ler. Eu nem gosto de ler. E eu Viu assisti nenhum os vídeo, vídeos. mas sabe que é bom. Eu vi. Sim. Vai acabar comigo assim, entendeu? Eu nem gosto de ler. Nem sei ler, né? Pra ser sincero. Não concorda não, o que é isso? Isso não é pra concordar, não. Não era não. Mas é muito bom o canal. Eu acho que, pra ser sincero, Yuri, você sempre tem opiniões muito fortes, eu acho. Que se você fizesse até algum canal faz falando um a sua canal. opinião em livros, seria extremamente bom. Mas você tem que começar a ler primeiro. Você tem que ler, né? Que daí. Eu também já não posso falar muito. Mas o Guilherme pode, então fala aí, Guilherme. Ele pode falar, leia. Isso, leia, doido. Eu tento até. Eu demorei uns 2 meses pra ler o livro que você me emprestou, Guilherme. É mesmo, parece que tá em Machado de Assis, tá ele dois É, Dom Casmurro. Ah, Mas eu li Dom uma página Casmurro. por dia. No 8º ano você tava lendo Desvendedores em Séries, o livrinho lá. Por que Aham. você acha que você conseguiu ler? Eu não tenho certeza, sinceramente. Mas, tipo, é uma história que eu sempre achei interessante, porque ela quebra um pouco do normal, que é uma história que, tipo, com começo triste e final feliz. As histórias, os livros de aventura em série não são isso. É tudo merda, tudo merda. Então, Palavreado.
É tudo ruim, é tudo Ai, que melhorou. Peraí, tudo é cocô. tudo fudido. Só acontece coisas ruins com os personagens. Então você fica tão investido na história, você consegue, tipo, entrar tanto na história, que quando acontece uma coisa boa, é a Você fica melhor até coisa triste. que pode acontecer. Achei que você ia terminar falando que você adora ver coisa ruim. A galera descobrindo que o Yuri é masoquista. Adoro ver coisa ruim acontecendo com os outros. Por isso que eu gostei Nem é daquele livro. masoquista, é sadista. Ah, tudo igual. Não, ainda tá sabendo bem, então. Vamos de mesmo. A Desventuras em Série foi um caso à parte, que na verdade no 11º livro foi só quando eu entediei. Porque Ah, mas ué, leu tudo de livro, tá bom demais já, ué. Mais do que a Marina não. Não sei nem se você tá brincando. Não, eu tô falando sério, eu acho que tem 14 livros de Desventura em Série, então eu parei no 11º. Ah, lê os outros, doido, só pra Porque terminar. eu comecei a ficar meio puto, meio nervoso. Eu comecei a ficar meio nervoso com os personagens, porque dava pra sentir que, tipo, nas histórias, nos outros livros, eles dá pra empatizar com eles. Porque são coisas ruins que estão acontecendo com eles, mas eles não são pessoas ruins. Mas no livro, nos livros mais pra frente, eu senti que os personagens começaram a ficar burro demais. Que Porque isso? Ai, gente burra não merece eles tinham- empatia. Eu não quero dar spoiler, porque é um negócio muito pra frente da história, mas eles tinham tanta oportunidade de acabar com os problemas que tinham na vida deles, e eles acabam, tipo, não fazendo isso por uma ingenuidade que, tipo, eles não deviam ser ingênuos mais. Ah, mas isso Tipo, daí depois de 10 isso daí é a livros de vida coisa real, ruim né, que meu acontece com você, depois assim de é a 10 vida real 10 também. livros, você precisa aprender um pouquinho. Tipo, Nossa, não mas- seja bom com pessoas ruins. Que é isso? Mas é assim na vida real também, meu filho. A vida é Não, assim. mas o problema é que os personagens eles são bons com todo mundo. E eles são bons o tempo inteiro. Tem gente que é assim na vida real também. Tem gente que é ruim o tempo todo, tem gente que é boa o tempo todo. Mas eu acho que eu tô indo fundo demais. A história acaba algum dia? Eu acho que sim, porque o último livro é o último livro mesmo. Ah, tá. Mas eu não li ele. De novo, são 14 livros, eu li 11. Quantas páginas tem o livro? Eu acho que são... Tipo, no começo, são umas 100 páginas. Meu Deus do livro. céu, quanta página. E os livros mais pra frente viram umas 200, eu acho. Ai, que meu Deus. Meu Deus do céu, muita palavra. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vi 700, né? Ai. Tô falando, sabe? O que a Mari tá falando. Eu não aguentaria, não. Mari não aguenta nem de 10. Aqui, deixa eu ver quantas. O primeiro livro tem 183 páginas. E deixa eu ver, o 11º, que é o último que eu li. Aham. Tem 280 páginas. Eita. E o último, ele tem mais. Não, texto demais, Deus me livre. Tem que ler muito. Tem que raciocinar demais. Você diria que esse é o seu livro favorito? Eu não sei se eu tenho um livro favorito. Tipo, eu não lembro muito bem da história porque faz um tempo que eu parei de ler. Mas eu sinto que é a série que eu consegui acompanhar melhor. Qual que é o seu livro favorito que você escreveu? A Que que eu diria que é escrevi, eu acho que o que eu mais gosto, tipo, de lembrar, provavelmente é Cessa. Porque é uma história que, tipo, eu me relaciono bem com ela e eu acho que ficou legal o jeito que eu tava escrevendo. Só que, tipo, eu ainda não terminei ela. Tem alguma história que você já terminou? Desculpa, Tem. você queria ser rude. Não, é uma boa pergunta. Desculpa, também. não, perdão. É porque é o mesmo pique do PV. Assim, tipo, eu acho que como é que é? Estima. Não, como é que é? Auto o quê? Autossabotagem. Ah, tá. Vixe.
Tem outras também, mas eu já terminei algumas histórias. Uma que eu já terminei chama A Person Made of Mud. É uma história de um carinha que ele surge da terra num dia chuvoso e ele não sabe de nada. Ele acabou de aparecer no mundo, ele é feito de lama e ele não sabe de nada sobre o mundo. Então a história é uma história curtinha dele descobrindo um pouquinho, uma parte bem pequenininha do mundo. Só pra explicar, o negócio de autossabotagem do PV é por causa do aplicativo que ele usa, tá? Porque ele fala que não é bom, mas continua usando. Aí, essa é a autossabotagem do PV. E a autossabotagem do Yuri? Não termina essa história. Não sei se é necessariamente ruim, porque, tipo, se é o que você quer fazer também, então você não gosta você faz. Não, tá certo. Autossabotagem é escrever, né? Porque assim, ler em si já é terrível. Imagina escrever. Você tá ler agora. Nossa senhora. Tem que escrever criando mais coisa. Eu queria conseguir, talvez, criar uma webcomic com alguma história que eu escrevi. Mas eu sinto que, tipo, o único problema disso é que as minhas habilidades artísticas não são tão boas e daria tanto trabalho fazer que, tipo, mesmo eu querendo, eu acho que eu não tenho energia pra conseguir. Não terminar também? Eu acho a que gente não. não tá convidando gente pra fazer bullying, não. Tá certo. Não, mas eu acho o webcomic bem... Helicóptero? Bem top. Helicóptero, I love helicóptero. O que você tá falando? É webcomic. Ah, tá. Eu acho... É foda fazer webcomic. Mas, então, como o PV, no episódio passado, ele passou uma filosofia dele, eu vou passar uma das minhas também pra vocês. Não é quanto menos medo você tiver, menos medo você tem? Pode ser. Mas o que eu ia falar é que, tipo, é o que eu já falei mais cedo. É melhor você tentar fazer uma coisa que você quer fazer e não dar certo do que você não tentar por medo de não dar certo. Quê? Repete? Você É tem melhor que fazer você alguma tentar coisa, fazer. Você não pode... você tem que fazer. É o trem, comece. Tipo, se você ficar com medo de fazer as coisas porque vai dar errado, você raramente vai fazer uma coisa que dá certo. Porque quanto mais coisa que você fizer, maior a quantidade de chance de alguma coisa dar certo. Poético. Não, isso faz sentido. Eu acho que a gente... A psicóloga fala uns negócios parecidos assim. Foi. Porque realmente, tipo... Foi? Como assim? Não, mas foi. É parecida, tipo... É porque eu imagino... Não é que não tem muito segredo... Não, já deu 1 hora de Já gravação, deu 1 hora, né? Mas a gente Boa vai sorte, cortar um Guilherme. tempo. Já dá 40 minutos esse episódio, eu acho. A gente vai ter que terminar daqui a pouquinho. Continua. Enfim, eu acredito também que você tem que tentar pra conseguir. E se você não conseguir, pelo menos você vai aprender alguma coisa nova. Eu acho que isso é meio que o segredo de tudo, mas na prática pode ser bem decepcionante. E é isso. Palmas pra mim, galera, de nada. Você resolveu o mundo, família. Tente. Ou não tente, você escolhe. Se você quiser ser alguém na vida, eu recomendo você tentar. Vocês estão me ouvindo? Tá. Você deu um soprão no microfone. Era pra testar, tava vendo. Eu acabei de lembrar agora, na verdade. Você tem compromisso, vai ter que saber. Não. Também. Que tipo, naquela pergunta que vocês fizeram de qual que era o meu texto favorito, na verdade eu acho que não é essa. Tem um outro poema que eu escrevi que chama Pomar Poeira, que é um poema que eu acho que provavelmente é o poema mais bonito que eu já escrevi. Eita. Se quiser ler aí pra gente, fica à vontade. Vocês querem que eu leia? Pode ser, já leu 2 horas de podcast, mas fica à vontade. Tipo, se ficar coisa demais, vocês apagam as partes menos relevantes e deixam as mais relevantes. Mas as menos relevantes são as mais engraçadas. Então deixa as menos relevantes e tira as mais relevantes. Vai. Acabou. Aqui, olha. Na verdade, esse poema ele vem com uma imagem, mas não dá pra mostrar ela. Então eu vou só ler o texto. Que a poeira não escute os sussurros que o vazio traz. Seus passos desconhecendo o chão no escuro onde se dão.
tudo cheirando de cinza e podridão. Um vão na parede abastarda da falta de solução. Silêncio palpável. Um espaço na audição preenchido somente pelas montanhas de sujeira sobre o chão da falsa bênção. Finitos, menos poeira. Pobre pomar podre do pomo da vida que foi e passa por poluição. Pobre poeira parada, que lembra da falta de chão do pomar abastado da imperfeição. Eu acho falou que que tem texto pequeno imagem? tem seu charme, viu? Você falou que tem imagem, a gente pode colocar a imagem na capa do podcast, do episódio, eu acho. Ou Eu bota o acho que- link se alguém quiser ver. Na descrição. Pelo Drive. Pega o Drive. Tem Dá pra colocar... pra compartilhar a imagem na descrição do vídeo, não sei se dá. Eu acho que seria legal a gente colocar na capa do episódio. Pode ser, pode ser. Eu só não sei quem se encaixa ela, porque... Você viu a capa do episódio? Do piloto, É. tipo, dá pra botar. A imagem é bonita. Tá. Manda pra nós já, então, Isso, pra gente... manda. A gente que vai decidir isso daí, viu? Se é bonito ou não é. Ah, aí, ó. Se não tiver nenhuma árvore na capa do podcast, porque ficou feio o desenho. Mas eu acho Oh, que que vai dó. ter. A gente que decide isso daí, Ó, tá se bom? tiver, galera, quem tá ouvindo aí, se chegaram até aqui, dá o like, se inscreve. Chegaram até as 2 horas e 40 minutos do podcast. Não esquece de dar 5 estrelas pra gente, não. Isso, coloca isso Ai, aí, tem que cara. falar isso. Galera, lembrando que esse aqui é um projeto que a gente quer que dê certo. Então, se você puder comentar e dar Isso. 5 estrelas pra nós. Se você não tem conta no Spotify, cria uma, família. Eu criei para assistir o meu próprio podcast. Por que você não pode criar? Ela Qual paga é, o YouTube família? Premium e ainda no Spotify. Eu uso o YouTube Premium. E tô usando aqui o Spotify só... Entendeu? É. Só pro trabalho de Novanaço. Pro trabalho de Novanaço. Então, se você puder apoiar aí o nosso projeto, Isso. repetindo, Tem dando 5 estrelas. Se der menos que 5 estrelas, a gente vai hackear a sua conta. Isso. Então, A gente vai tomem pegar cuidado. o seu endereço e vai ir na sua casa pra mudar esse endereço. Eita. Então, Galera, tome se vocês cuidado, clicar- galera. Se você estiver no dispositivo móvel, vocês podem clicar no botãozinho do episódio e vai aparecer o que você achou desse episódio. Você pode colocar sua opinião lá. É legal, viu? Aí você coloca 5 estrelas pra nós, porque a gente é legal, né? Se você também quiser assistir o episódio em loop, você também pode, tá? Divulga pras pessoas, Ninguém tá viu? te impedindo, viu? Você pode ficar A à gente não tá vontade. desesperado. Não, A não. gente tá muito, a gente tem 8 visualizações, tem ninguém metade do nosso projeto ouviu no Spotify. Nem o povo do nosso grupo tá assistindo o podcast, então seria ótimo. se O Yuri que você não viu o podcast não até viu. agora. Tem uma outra vou ver, pessoa do nosso grupo que é atleta, então nem participa. Ele vai. Eu duvido muito que ele vai escutar. É, Mas muito obrigada mesmo assim. isso. Assiste em loop. Assistindo no bicho. Carrega a página, cria 2 contas pra colocar Várias na- vezes, várias. Pede pra mãe, pro Isso. pai, pro cachorro, Sua mãe de novo. pra inteligência artificial. Bota no celular da sua mãe pra tocar. E Isso. fala que é vírus e deixa lá. Coloca Fala no- que é vírus. coloca na televisão. Tem Spotify pra televisão? Tem. Ih, coloca na televisão, Coloca. no Xbox. Não, melhor na televisão não, porque senão todo mundo da casa escuta de uma vez só. Tem que escutar um em cada Isso é mesmo, dispositivo. Um em cada dispositivo. Aí sim, Aí a gente sim. vai ver que você tá dando apoio pra Tá gente, certo. a gente vai te adorar. Isso. Porque- Que eu acho que nem o nosso professor vai assistir. Então, é isso aí. Quem estiver assistindo, se não for a Aline, nós mais alguém. Se não for nossos amigos que estiver assistindo, comenta que você não é, que a gente não é conhecido, porque sinceramente isso vai ser muito foda. Tá? Isso, vai ser muito legal. A gente vai... Se tiver alguém que fala, ouvindo isso aqui, né? Se você chegou até aqui, fala também que a gente manda o Pix Que isso? de 1 centavo. 1 centavo, oi.
Se a gente Mas- ganhasse Eu um não tenho esse centavo dinheiro, desse Spotify não. aqui, ó, benção. Se alguém souber como ganhar dinheiro, ai, Ali não pesquisei, não tem, viu? também comenta. Se alguém quiser patrocinar a gente, Isso. pode também, Pode tá? A patrocinar, gente pode aceita. mandar, olha, pode mandar pro e-mail primeiroandarpodcast@gmail.com. Isso. Peraí, deixa eu ver se é esse e-mail mesmo. E também quem quiser ser entrevistado pode mandar e-mail, viu, galerinha? Pode mandar Isso. tudo. A Fala, gente- eu sou legal e sou artista e sou jovem e sou quero seguir jovem. meu. Na verdade, Por favor, se você for um adulto de 40 anos, eu não acho que é bom você mandar mensagem Galera, pra gente. pode mandar Que a gente um vai ficar um e-mail pouco pro- intimidado. Pode mandar um e-mail pro primeiroandar.podcast. Tudo Isso. junto, @gmail.com. Isso. É, a gente vai deixar na description. Na E description. aí, Isso, descrição no pra sobre. quem não sabe. Vai tá e a no- gente, na verdade, também tem um formulário que vai estar lá no... Onde é que tá mesmo? A gente vai colocar no sobre do Spotify. Beleza, vai estar no negócio do Spotify lá, que Isso. você pode preencher pra falar que, tipo, o que você preferiria que a gente colocasse aqui no podcast, nos próximos Oh, yes. episódios. Tipo, se você tem interesse, você pode colocar lá no formulário também que a gente vê. E é só ajuda também. E se você achar que tá uma bosta, Comenta não também. fala. Não, tá fala bom, pra gente, comenta. fala pra gente que é avisa, importante. avisa se a gente tá passando vergonha. Não, Dá tô brincando, sugestão. não é, filho. Não fala assim, Se dá vocês sugestão querem de que a gente como para melhorar. de falar de 11 de setembro. Não vem xingar a gente, dá crítica construtiva. Sim, se acha que é melhor ter episódio maior ou menor, Porque a comentar gente teve também. 23, agora esse aqui tem 3 minutos, 3 horas. Esse aqui tem 3 horas e o Esse último aqui tem tem 3 25 anos minutos. É, E anos luz é distância, se liga. Então, galerinha, muito obrigado por assistir até aqui, ouvir o podcast. E agradecemos a todos. Como a gente falou, deixa sua opinião, dê o like, favorito, compartilha. Vendo Extreme. Out. out. Aí a gente bota uma música do PV no final de É a música de encerramento do podcast. Bom demais então.